Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1 do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba. Sejam bem-vindos, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Espero que vocês estejam acompanhando o curso. Eu sei que não é fácil, ter que se desenvolver sozinho, né? A gente não está junto, é complicado. Eu sei que é complicado, mas vamos em frente, né? Não tem outro jeito. A gente tem que se superar e a gente tem que tentar curtir os momentos e tentar fazer as nossas atividades, tá ok? Então, olha só, nós vamos continuar discutindo, fazendo estudo dos movimentos, né? A gente fez o estudo do movimento uniforme, então a gente caracterizou o sistema de referência, a gente caracterizou que o movimento de um objeto, naquele caso era o batmóvel, que o objeto se deslocava em função do tempo. Então, as posições iam acontecendo e você ia medindo esses intervalos de tempo. E esses intervalos de tempo que você ia medindo, a cada segundo você fazia a leitura no seu sistema de referência e você identificava a posição. 0 segundos, posição fulano de tal. 1 segundo, posição fulano de tal. 2 segundos, posição. 3 segundos, posição. E assim a gente ia se desenvolvendo e o movimento ia acontecendo do nosso objeto. E a gente chegou lá no final discutindo com vocês, cada intervalo a gente pegava o deslocamento e o tempo e a gente calculava a velocidade. E a gente viu que não importava qual intervalo, qualquer intervalo, a velocidade sempre dava o mesmo valor. Puxa vida! Característica principal do movimento uniforme: velocidade constante. Fechou? E aí, velocidade constante, beleza. Depois a gente pegou aquela equação da velocidade, trabalhou ela um pouquinho e chegamos na equação do movimento uniforme, a função horária ou equação horária das posições, que era a posição em função do tempo. Só vou colocar ela aqui rapidinho para você lembrar. S é igual a S inicial mais VT. Chegamos nessa equação, onde posição e velocidade eram valores constantes para o movimento uniforme. Legal, Cristian, é verdade. E tempo eram os elementos medidos. Tempo e posição eram os elementos medidos. Sempre o tempo comandava o efeito do movimento. Então, posição é em função do tempo. Grandeza independente, independente, grandeza dependente. E a gente fez um comparativo dessa equação do movimento uniforme e a gente comparou com uma equação matemática e chegamos à equação de primeiro grau, ou a equação da reta. E quando a gente pegou a equação da reta, a equação do movimento uniforme, a gente pegou também todas as propriedades que vinham da equação do movimento, a equação da equação da reta, equação de primeiro grau. E a gente viu também que construímos até um gráfico sobre essas características aqui e deu uma reta. Tinha tudo a ver com o movimento uniforme, o comportamento da equação da reta. Tá ok? E aí a gente fechou lá na nossa aula passada discutindo a forma de você caracterizar o movimento através de uma tabela de coleta de dados do fenômeno. Essa tabela você pode construir um gráfico com essas informações e dessas duas informações você pode construir a equação do movimento para aquela situação específica. Fechamos a nossa aula do movimento uniforme, caracterizando a sua equação. Depois, durante a semana, fizemos exercícios a respeito do movimento uniforme. Não quer dizer que a gente não faça outros exercícios, mas vamos dar continuidade ao nosso curso. E dar continuidade ao nosso curso, agora é discutir um próximo tipo de movimento. E o próximo tipo de movimento é o movimento uniformemente variado. Movimento meio óbvio, porque vai ter mudança de posição, vai ter deslocamento e vai ter também variação do tempo. Né? E quando você for caracterizar esse tipo de movimento, a gente vai perceber o seguinte, que alguma coisa aqui ó, vai variar. Ah, Cristian, mas não é a posição e o tempo? Não, a posição e o tempo já variam para qualquer movimento.
Mas alguma coisa vai variar uniformemente. E dos três elementos que a gente conhece, posição, tempo e velocidade, agora é a velocidade que vai variar. Vai ser mais um elemento variável na composição do movimento, tá ok? A posição vai variar, o tempo vai variar e a velocidade também vai variar, tá ok, pessoal? Então vamos começar a interação. A interação vai ser, a gente vai começar discutindo o nosso sistema de referência. Então o nosso sistema de referência é esse aqui, ó. Posição em relação ao meu sistema de referência é o metro. Posição, metro. Em relação à posição metro, eu vou fazer o seguinte. Em relação à posição metro, posição metro, coloquei um pouquinho mais para cima, tá bom? Em relação à posição metro, eu vou estabelecer a minha origem das posições, marco zero. Eu estou definindo o meu sistema de referência. A partir da direita dos valores da minha origem das posições, eu tenho valores positivos, da esquerda negativos. Eu vou trabalhar com o lado positivo só para facilitar minha vida na discussão do movimento uniformemente variável. Mas daria tranquilamente para a gente fazer na parte negativa também. E eu vou graduar o meu intervalo. Então, eu vou graduar meu intervalo e eu vou graduar meu intervalo de 5 em 5 metros. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. E vou colocar os valores 0, 5, 10, 0 metros, 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 25 metros, 30 metros, 35 metros, 40 metros, 45 metros. Ok? Tudo bem? Agora nós vamos estabelecer, depois que estabelecemos o meu referencial, eu vou pegar o meu objeto e colocar no referencial para a gente analisar o movimento dele. E o meu objeto vai ser uma bola, uma bolinha. E essa bolinha vai ser colocada na posição inicial 0 metros. Posição inicial 0 metros. Tempo inicial 0 segundos. Ele vai partir do repouso. Partir do repouso quer dizer que ele estava parado e ele começou o seu movimento. Partiu do repouso. Então, se ele partiu do repouso, qual é o valor da velocidade nesse ponto? Velocidade inicial é de 0 metros por segundo. 3 elementos que eu vou agora, gradativamente, vou analisar junto com vocês. O objeto, a minha bolinha, ela vai se deslocar ao longo do meu sistema de referência. A trajetória não precisa ser retilínea, não. Por isso que o Christian não colocou a palavra movimento uniformemente variado, movimento retilíneo uniformemente variado. Não, não precisa ser retilíneo. O que precisa é acontecer o que vai acontecer na nossa descrição aqui, tá bom? Por isso que eu falo sistema de referência. Posição inicial. Então eu vou caracterizar o ponto A. Lembra que eu caracterizei com vocês? Ponto A. Então no ponto A eu tenho posição 0, tempo 0 segundos e velocidade 0 metros por segundo. E o meu objeto vai se deslocando, ele vai se movimentar a partir de agora. E eu vou analisar o movimento do meu objeto utilizando como elemento principal o tempo, porque eu vou ligar o cronômetro. Eu não sei o que vai acontecer com o deslocamento, eu não sei o que vai acontecer com a velocidade desse objeto. Então eu vou marcar 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, o intervalo de tempo é o mesmo. Mas a gente vai ver o que acontece com a distância, né?
e também com a velocidade. E a gente vai ver o seguinte, que quando, depois de um segundo, aonde meu objeto estará? Depois de um segundo, meu objeto estará aqui, ó. Depois de um segundo, tempo. Tempo 2, eu vou colocar tempo 1, tempo 2, né? Tempo inicial é o tempo 1. Tempo 2 igual a 1 segundo. 1 segundo. Qual é a posição do meu objeto depois de 1 segundo? Depois de 1 segundo, 5 metros. Qual é a velocidade do meu objeto? Não pode ser zero, porque senão ele não sairia do lugar. Nesse ponto, a velocidade do meu objeto é de 10 metros por segundo. Christian, como é que você sabe que a velocidade desse objeto é 10 metros por segundo? Porque nós colocamos um velocímetro nele. A gente colocou um velocímetro acoplado a esse objeto. Então, 0 segundos, essas condições. 1 segundo depois, eu medi a velocidade. Eu olhei no velocímetro acoplado ao meu objeto. E a velocidade era de 10 metros por segundo. E aqui é o meu ponto B. Ponto B. Tá ok? Ponto B. Bom, Cristian, legal. Vamos continuar a análise? Vamos continuar a análise. E esse objeto continua se movimentando. Continua se movimentando, sim. Esse objeto continua se movimentando para a direita. Tá bom? Depois de 1 segundo. Então, agora, olhando no meu cronômetro, eu vejo 2 segundos. Qual vai ser a minha posição do objeto em 2 segundos? A posição do meu objeto em 2 segundos é aqui, ó. 20 metros. 20 metros. Para o tempo 3 de 2 segundos, 0, 1, 2, quer dizer, variou de 1 em 1 segundo. Só que o intervalo da posição agora foi maior. O intervalo de tempo não, é sempre 1 segundo. Mas o que você está vendo não é a mudança do tamanho do intervalo do tempo. Você está vendo é o tamanho do intervalo do deslocamento, do movimento do meu objeto. E aí, na hora que você olha no velocímetro da bolinha, você vai ver que nesse ponto, aqui 2, aqui a velocidade 3 igual a 20 metros por segundo. O que é isso, Cristian? O que está acontecendo? O tempo variou de 1 em 1. A velocidade de 0 foi para 10, depois para 20. Nossa, que coisa! E agora? O movimento continua? O movimento continua. E aonde o meu objeto vai estar depois no 3 segundos? Aonde o meu objeto vai estar após 3 segundos? O meu objeto vai estar aqui, ó. Eu estou vendo o deslocamento acontecer. O meu objeto vai estar aqui. Aqui não esqueça de considerar aqui o ponto C. O ponto C. E lá vai ser o ponto D. Para o tempo igual tempo 4, para o tempo igual a 3 segundos, o tempo variou de 1 e 1. De 1 em 1 segundo. Qual vai ser a posição do meu objeto no ponto D? No ponto D, a variação, ou no ponto D, a posição do meu objeto, do meu ponto material, da minha bolinha, é de 45 metros. Qual vai ser a velocidade? Velocidade de 30 metros por segundo. O que claramente você está vendo aqui? Movimento uniformemente variado. Quem está variando? A velocidade. E ela não varia de qualquer jeito, ela varia de maneira uniforme. Você está percebendo que ela está variando de 10 em 10. Enquanto que a posição no primeiro intervalo variou 15,
No segundo intervalo, ela variou 25. No primeiro intervalo, 5. No segundo intervalo, 15. Depois, 25. Para ele se deslocar espaços maiores em tempos iguais, o que aconteceu aqui? O objeto claramente acelerou. Ah, é verdade. Então a velocidade está aumentando, os intervalos de posição cada vez maiores para o mesmo intervalo do tempo. Exatamente. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos analisar os intervalos? Então eu vou colocar aqui, ó, análise de intervalo, AB. O que eu vou analisar no intervalo AB? Agora eu tenho 3 componentes. Eu tenho deslocamento, eu tenho variação do tempo e tenho variação de velocidade. Meu amigo e minha amiga, 3 elementos. Variação da posição, 5 menos 0. Lembra do delta? Final menos inicial, 5 menos 0. 5 metros. Tempo, 0 inicial, 1 final. 1 menos 0. Então, qual é o valor da variação do tempo aqui? 1 segundo. Variação da velocidade. A variação da velocidade é a final menos a inicial, no intervalo. Se eu estou trabalhando no intervalo, a B, o B é o final e o A é o inicial. 10 menos 0. Todo mundo deu 0 no início, porque ele estava parado. E ele estava no marco 0. Tá ok? 10 metros por segundo. Então, o tempo deu 1 segundo e a velocidade 10 metros por segundo. Intervalo AB. Vamos analisar o próximo intervalo? BC. Intervalo BC. No intervalo BC, Cristian, o que você vai fazer? Eu vou analisar da mesma forma. O deslocamento, a variação do tempo e a variação da velocidade. Deslocamento BC. BC. Posição final menos inicial. 20 menos 5. 20 menos 5, 15 metros. BC. Tempo. O intervalo de tempo BC é o mesmo do AB. 1 segundo, porque é 2 menos 1. 1 segundo. E a variação da velocidade no intervalo? Inicial, final. Então é 20 menos 10, que é o final, menos inicial. 10 metros por segundo. Meu amigo e minha amiga, perceberam o que aconteceu aqui? Ou ainda não? Vamos continuar a análise? Primeiro intervalo, o deslocamento foi de 5 metros, o intervalo de tempo 1 segundo e a variação da velocidade 10 metros por segundo. No segundo intervalo, a variação da posição foi de 15 metros, muito maior do que o primeiro intervalo. A variação do tempo 1 segundo e a variação da velocidade 10 metros por segundo. Vamos continuar a análise. Agora eu vou analisar o intervalo. Eu analisei o BC e agora eu vou analisar o intervalo CD. O intervalo CD. Intervalo CD. No intervalo CD, vou pegar a canetinha azul. Eu vou analisar o deslocamento, eu vou analisar a variação do tempo e a variação da velocidade. Variação da velocidade. Deslocamento. No intervalo CD. No intervalo CD, 45 menos 20. 45 menos 20. Quanto que dá 45 menos 20? 25 metros. Pode usar a calculadora se você quiser, não tem problema nenhum. Minha calculadora está aqui do lado. Quando eu quiser, eu uso. Intervalo de tempo. 3 menos 2. 3 menos 2. O final menos o inicial. 1 segundo. 1 segundo. Variação da velocidade. Final menos inicial. 30 menos 20.
10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Olha só o que aconteceu. Christian, mas eu posso aqui usar aquela equação, deslocamento por tempo, calcular a velocidade nesse intervalo, deslocamento por tempo e calcular a velocidade. Não, meu amigo, você não pode fazer isso. Por que você não pode usar a equaçãozinha da velocidade média? Deslocamento por tempo no movimento uniformemente variado. Essa equação aqui só é legal para você calcular ou somente no intervalo quando o movimento for movimento uniforme. Essa equação não vale para o movimento uniformemente variado. Desculpa, ela não vale para o movimento uniforme. Desculpa, ela vale para o movimento uniforme. Sim, ela não vale para o movimento uniformemente variado, que é o que eu tinha dito antes. Ok? Ela não vale para o movimento uniformemente variado. Porque você não calcula uma única velocidade, você tem várias velocidades. Ok? Cristian, então o que eu posso fazer aqui? A relação matemática que a gente vai discutir aqui com vocês não é deslocamento por tempo, não é isso. Né? Porque o deslocamento foi diferente, os tamanhos dos intervalos foram diferentes em relação ao tempo. A análise que a gente vai fazer aqui é velocidade por tempo. Velocidade por tempo. Então, nós vamos analisar a velocidade por tempo. Eu vou fazer o seguinte. Bom, eu vou fazer a análise da velocidade por tempo no intervalo AB. Aqui, ó. No intervalo AB. Eu vou fazer a análise somente da variação da velocidade em função do tempo, porque a velocidade variou e eu vou analisar o comportamento da variação da velocidade em relação ao tempo no intervalo AB. Vou fazer também a análise da variação da velocidade em relação ao tempo de B a C. E depois vou fazer a análise da variação da velocidade em relação ao tempo no intervalo CD. Variação da velocidade em relação ao tempo no intervalo CD. Ok? Vamos substituir valores? ΔV. Nós já temos esses valores para o intervalo AB? ΔV? Tem 10 metros por segundo. Já vou colocar a unidade de medida aqui, que nós já vamos discutir essa unidade de medida aí, hein? ΔV, 10 metros por segundo, que é a variação da velocidade. E a variação do tempo? 1 segundo. 1 segundo. Quanto que dá esse valor aqui? 10 metros por segundo, porque a velocidade ela só está em cima do numerador. Então esse S eu não posso pôr aqui embaixo junto com S de baixo de jeito nenhum, não posso fazer isso. E o tempo? Variação da velocidade em relação ao tempo. Eu posso fazer 10 dividido por 1. 10 dividido por 1 é 10. E metros por segundo dividido por segundo? Metros por segundo dividido por segundo. Não posso fazer nada a mais. Nada mais. Nada mais. Nada mais, nada mais. Mas depois eu vou, é lógico, melhorar isso daqui. Lógico que dá para melhorar isso daqui, tá bom? Por isso que eu não vou fazer o quadradinho ainda, porque não tá, eu não tenho um resultado final ainda. Vamos trabalhar o deslocamento, ou a variação da posição, variação da velocidade em relação ao tempo, BC. Eu já tenho a variação da velocidade, BC? Tenho. 10 metros por segundo dividido por 1 segundo, que é o intervalo de tempo, BC. Quanto que dá essa relação, essa divisão entre 10 metros por segundo dividido por 1 segundo? 10 dividido por 1, 10. Metros por segundo dividido por segundo, metros por segundo dividido por segundo. Cristian, essa unidade de medida tá estranha pra caramba, hein? Pra caramba. Pra não falar outra coisa. Eu sei, meu amigo, mas minha amiga, daqui a pouco a gente vai melhorar um pouquinho mais essa unidade aí de medida.
E no intervalo CD? No intervalo CD, qual é a variação da velocidade? Variação da velocidade, 10 metros por segundo. 10 metros por segundo, intervalo de tempo, 1 segundo. Quanto que dá aqui? 10 dividido por 1. 10 metros. Unidade de medida. 10 metros por segundo por segundo. Nossa, que unidade de medida esquisita. Quando eu faço variação da velocidade em relação ao tempo, então agora eu vou fazer uma observação aqui, ó. Observação. Eu vou usar essa canetinha. Vou fazer uma observação unitária. Vou fazer uma observação da unidade de medida que nós temos aqui, ó. Então eu não vou trabalhar o número, eu vou trabalhar só a análise dimensional. Eu vou fazer uma análise dimensional, tá ok? Então, se eu vou fazer a análise dimensional, eu vou colocar assim, ó, variação da velocidade em função do tempo. Eu vou colocar entre colchetes, porque eu não vou trabalhar numericamente, eu só vou trabalhar dimensionalmente. E a dimensão que eu obtive foi metros por segundo, ok? Pessoal, o que eu tenho ali na verdade? Metro, segundo e segundo, eles estão relacionados a números. Um comprimento, olha lá, 1 metro, 5, 0, 5, 10, 15, então. O tempo, 0, 1, 2, 3, 4 segundos. Velocidade, 0, 10, tal. Cada um está associado a um valor numérico. Então, olha só o que acontece se eu tivesse uma relação parecida com essa, mas se eu tivesse essa situação aqui, ó, em preto. Eu vou colocar valores e você vai me dizer, ó, 3 quartos dividido por 5. Quanto que dá 3 quartos dividido por 5? Ah, Cris, eu faço 3 quartos dividido na calculadora, dá 0,75, dividido por 5, faço a continha e calculadora nela, tá? Tudo bem. Mas qual é a regrinha da matemática que você usa para fazer essa continha? Se você não tem calculadora. Eu lembro que isso daqui é uma divisão de duas frações. É uma divisão de duas frações. E existe uma regrinha matemática para a gente resolver esse tipo de situação. Ou pelo menos melhorar a estrutura da relação matemática que eu tenho. Que é a seguinte. É você. Como eu tenho uma divisão de duas frações, Cris, mas cadê a segunda fração? Eu não tenho. É 5 dividido por quem? 5 dividido por 1. E aí eu falo do número 1 para você. Como esse cara é amigo, como esse cara é parceiro. Ele está sempre na expressão para completar a expressão. E falo mais que o número 1, meu amigo, ele é tão legal que ele participa da operação matemática e ele não interfere no resultado. 5 dividido por 1 é 5. 5 elevado a 1 é 5. 5 vezes 1 é 5. Então, aonde que estiver o 1 atuando, não estou falando em soma e subtração, mas em multiplicação, divisão e potenciação, toda vez que eu tiver o número 1, o número 1 é o parceiro. O número 1 é o cara que agrega, é aquele aluno que agrega, é aquele aluno parceiro, é aquele professor que agrega, aquele professor que é parceiro, ok? Então, o que você faz aqui? Você mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Manter a estrutura da primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. É isso que você faz. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 5, 20. 3 20avos. Não simplificou? Não ficou legal? Ah, mas aqui, lógico, tem como a gente fazer a continha, a divisão, ou então você usar a calculadora e fechar essa ideia. Christian, mas por que você falou nisso? Meu amigo e minha amiga, eu falei nisso por causa dessa minha situação que é a mesma. Eu tenho uma divisão de duas frações. Mas qual é a segunda fração, Christian? Ah, você lembra do número 1, tá aqui, ó, número 1. E quando você tem uma divisão de duas frações, você mantém a estrutura da primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Multiplico todo mundo que está no numerador
multiplico todo mundo que está no denominador. M vezes 1. Pô, mas você pode multiplicar o M por 1? Meu, o número 1 pode. M dividido por segundo vezes segundo. Quanto que dá 5 vezes 5? 25. Mas eu não poderia escrever 5 ao quadrado? Quanto que dá A vezes A? Ao quadrado. Você mantém, né, numa multiplicação, você mantém a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. S ao quadrado. Não acredito que metros por segundo é igual a metro por segundo ao quadrado. Metros por segundo, metros por segundo ao quadrado. É a unidade de comprimento por tempo, vai dar metros por segundo ao quadrado. É a unidade de comprimento, tempo ao quadrado. Na nossa análise dimensional. Meu amigo, aqui, então, eu vou substituir. Metros por segundo, 10 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo, metros por segundo ao quadrado. Puxa vida, que fenomenal! Metros por segundo, é metros por segundo ao quadrado. Genial, genial. Cristian, mas isso daí é para o sistema internacional. E se fosse quilômetro e hora, seria quilômetro por hora ao quadrado. Se fosse polegada em minutos, polegada por minuto ao quadrado. E se fosse jardas por dias, seria jardas por dias ao quadrado. Nossa, eu não acredito. Olha só, meu amigo, volta desde o começo da nossa aula. Desde o momento que você falou Física 1, professor Christian, clareou minha mente. Porque agora você vem descrevendo o seu sistema de referência. Depois que você descrever o seu sistema de referência, você vai caracterizar o movimento uniformemente variado. O movimento porque teve deslocamento. Então, meu objeto foi mudando de posição ao longo do tempo. Só que o tempo, intervalos de tempos iguais para posições diferentes, intervalos de posições diferentes. Enquanto que no movimento uniforme, era tudo igualzinho, bonitinho, tudo fechadinho. Aqui não. Christian, que legal. Depois disso, você foi observando o objeto se deslocar. E cada segundo que passava, esse objeto se deslocava cada vez mais distante, considerando os intervalos. Fazendo uma comparação entre os intervalos. No primeiro intervalo, ele deslocou 5 metros em 1 segundo. No segundo intervalo, ele deslocou 15 metros em 1 segundo também. No terceiro intervalo, ele deslocou 25 metros em 1 segundo. Então, ele só foi desenvolvendo a velocidade, e a velocidade de 10 metros por segundo foi contribuindo para que isso ocorresse cada vez mais, Então, no primeiro intervalo, 5 metros. No segundo intervalo, ele deslocou 15 metros. No terceiro intervalo, ele deslocou 25 metros. Olha só o que aconteceu. Para intervalos de tempos iguais. Velocidade foi de 0 para 10, para 20, para 30. Ela sempre foi aumentando. E eu não sei para onde que vai isso daí. Eu fiz a comparação dos intervalos. Depois eu concluí que não dá, nesse momento, fazer a variação da posição em relação ao tempo. Porque aqui a velocidade não é constante, só vale para o movimento uniforme. Então, o que eu fiz? A relação de cada um dos intervalos para a velocidade em relação ao tempo. E a gente viu que chegou nesse carinha de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, quem é 10 metros por segundo ao quadrado? Quem é esse cara? O fenômeno já está caracterizado.
Se o fenômeno já está caracterizado, eu vou contar a história do jogo agora para vocês. Todo fenômeno já está caracterizado bonitinho. O fenômeno caracterizado aqui, quem foi? Tudo isso foi para caracterizar um elemento. Tudo isso foi para caracterizar a variação da velocidade em relação ao tempo. Isso que interessa para a gente. Onde nós chegamos? Nós chegamos aqui, ó. Variação da velocidade em relação ao tempo. Metros por segundo ao quadrado, quilômetros por segundo ao quadrado. Mas tem um carinha que você conhece. Tem um carinha que você conhece, que é metros por segundo ao quadrado, que é extremamente importante para nós. O G da gravidade. 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o G da gravidade, você viu que o Christian forçou, né? Não falou. Ah, mas o G da gravidade. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quem é o G da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado? É a aceleração gravitacional. É a aceleração quando a força gravitacional atua num objeto de velocidade inicial igual a zero, e na hora que você, do repouso, partindo do repouso, porque ele está com velocidade inicial igual a zero, ele entra em movimento. E quando ele entra em movimento, a velocidade dele vai aumentando cada vez mais, na direção do solo, vai aumentando cada vez mais na direção do solo. Velocidade inicial igual a zero. Velocidade no solo é a máxima, que depois ele para. Mas ele vai acelerando até tocar o solo. A força gravitacional que atrai o objeto caneta para a sua direção, a Terra, e a caneta atrai a Terra na sua direção, caneta. Só que a gente, quando solta a caneta, a gente vê a caneta o tempo todo caindo. A gente não vê o contrário. Por que a gente não vê o contrário? Quando a gente estiver discutindo as leis de Newton, e a gente vai falar da lei da inércia, e a gente vai falar de ação e reação, a gente vai falar o seguinte, que o objeto com massa maior, ele possui uma inércia maior. Ou ele tem uma dificuldade maior de entrar em movimento, ou ele tem uma dificuldade maior de cessar o movimento, de parar. Entendeu? Então, quando eu vejo esse efeito gravitacional aqui, os dois mutuamente estão se atraindo. A Terra atrai a caneta atrai a Terra. Precipitação e reação. Só que na hora que a caneta ela entra em movimento, ela tem uma massa menor. A Terra tem uma massa muito grande. Quando a Terra, né, pela sua inércia, ela tenta entrar em movimento, a caneta já chegou à Terra. Cris, mas como é que você sabe disso? Meu amigo, tem vários vídeos no YouTube, né? Objetos no espaço. O pessoal lá na Estação Espacial Internacional ou, né, em algum foguete, algum ônibus espacial fora da Terra. Fizeram essa experiência no espaço. Pegaram dois objetos quaisquer e soltaram os dois objetos no espaço longe da ação gravitacional. E aí você percebe que esses dois objetos mutuamente eles foram se aproximando até se encostarem. Christian, mas não importa o tamanho dos objetos, no espaço. Eles vão se aproximando mutuamente. Caneta atrai calculadora atrai caneta até eles se encontrarem no espaço. Aqui não dá para a gente fazer isso, porque na hora que eu solto os objetos, a ação gravitacional, né, ou a inércia dos dois objetos é muito menor em relação à Terra. Mesmo que ocorra a atração entre os dois objetos, esses objetos eles vão, né, na direção da Terra. Okay? Variação da velocidade em relação ao tempo é igual a um nome.
O fenômeno é esse carinha que nós associamos ou analisamos com vocês. É igual a aceleração. Aceleração. Sempre e eternamente você avalia o fenômeno. Depois de análise do fenômeno, você tira o valor da aceleração. Aceleração. Ok? Aceleração. Olha só, pessoal, onde nós chegamos. Nós não tínhamos, no caso do movimento uniforme, a aceleração. Por que não tínhamos? Porque a velocidade não variava. Então aqui o ΔV era igual a zero. Zero dividido pela variação do tempo, isso daqui dá zero. A aceleração igual a zero não existe. Não existe. Aqui não. Aqui a velocidade variou. Ela está variando. E quando você calcula a variação da velocidade em relação ao tempo naquele intervalo, você vai ver que agora a variação da velocidade é diferente do zero. Então, para que a aceleração aconteça, o ΔV tem que ser diferente de zero. Se ele for igual a zero, não tem aceleração. Olha, pessoal, o movimento uniformemente variado ele tem outras características que nós vamos discutir com vocês. Mas a gente vai fazer como a gente fez no movimento uniforme. A gente caracterizou o movimento, analisou suas propriedades, a gente estabeleceu o sistema de referência, velocidade, deslocamento, aceleração agora, resolvemos toda essa situação. Depois, eu vou parar a aula agora, mas depois a gente continua caracterizando essa aceleração agora com a matemática. Como a gente fez no movimento uniforme, a matemática aqui também vai ser envolvida. E vocês já devem ter ouvido falar da equação horária da posição para o movimento uniformemente variado. E também tem uma outra equação que vai aparecer aqui, como a velocidade varia, como que ela varia? Existe a equação horária das velocidades. Então, como a velocidade varia, eu tenho uma equação de variação de velocidade. A gente vai ver aqui. E a gente vai ver também a equação que todo mundo já ouviu falar, do tal do Torricelli. É a equação quando você não tem tempo. Christian, eu não tenho tempo. Não é que você não tenha tempo para resolver o exercício. A gente sempre vai ter tempo para resolver o exercício. É quando no exercício eu não tenho tempo para resolver as equações. E aí quando eu não tenho a grandeza tempo, a equação do Torricelli vai me ajudar a resolver as questões físicas no problema mostrado. Tá ok? Pessoal, agradeço demais a paciência de vocês, morrendo de saudade de vocês, gostaria de estar em sala de aula, discutindo com vocês, interagindo com vocês, mas no momento é o que a gente pode fazer. Então dá uma olhadinha nos conceitos, reveja esse vídeo, eu vou postar já a nossa terceira lista de exercícios sobre o movimento uniformemente variado, tá ok? Um abraço para vocês, tudo de bom, e logo logo a gente se vê. Muito obrigado e até a próxima aula.